Meus queridos irmãos, vamos a mais um evangelho. Hoje ficou meio complicado, né? Fui lançar o vídeo, não foi, a maior parte ficou para trás, interferências desde cedo, estava gravando o vídeo. Eu que cuido da minha sogra de 96 anos, eu sempre falo com ela quando eu vou gravar o vídeo, mas ela esqueceu, veio aqui na janela na hora que eu estava gravando, né? Mas tudo bem. Vamos continuar, né? Estamos aqui para trabalhar e para servir. Então vamos fazer agora a oração de São Francisco. Que Deus abençoe a todos nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos a mais um evangelho. Progressão dos mundos. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, são submetidos a ela pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim de todas as coisas, é apenas um meio para chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada retorna ao nada. Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem puder acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, poderá vê-lo percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas com degraus imperceptíveis para cada geração, e oferece aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais e seus auxiliares e os vegetais e o que habitam, pois nada é estacionário na natureza, como essa ideia grandiosa e digna da majestade do Criador. Quando, ao contrário, é pequena e digna de seu poder aquele que concentra a sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que é hoje e atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais elevado. Chegou a um de seus períodos de transformação, em que de um mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque nele reina a lei de Deus. Santo Agostinho. Então, meus irmãos, todos nós sabemos o mundo do jeito que está. Mas o mundo, desde que ele foi criado, desde que nós, como seres lá das cavernas, né, veio progredindo muito. Nós, como seres da caverna, a gente fugia, a gente não sabia conversar, a gente comia alimentos cru, podres. O ser humano foi evoluindo, conheceu o fogo, aprendeu a cozinhar os alimentos, a preservar. Assim a humanidade veio evoluindo. Mas desde que o homem é homem, ele sempre fez a guerra com os outros homens. Fora a guerra que existe dentro de cada um de nós, que faz parte da nossa evolução, de lutarmos conosco mesmo contra as nossas imperfeições morais e espirituais, é uma guerra. Então,
Depende de nós quem vai vencer essa guerra. O bem, o mal, os nossos vícios, as nossas virtudes. Nessa guerra nós fazemos as nossas escolhas interiores. Então, quanto mais conhecimentos morais e espirituais nós temos, mais nós vamos pendermos para o lado do bem. Se não temos conhecimento, vamos pender para o lado do mal e fazer guerra. Então, assim a humanidade vem progredindo, mas sempre a guerra. Mas o ser humano, a cada reencarnação vem evoluindo, a cada geração existe uma evolução. Teve uma evolução muito grande através do telefone, de computador, de internet, cresceu muito, mas o ser humano, ao contrário, caiu na evolução espiritual. Pois muitos estão fascinados pelo computador, pelo celular, que não pensam em mais nada, ficam de noite ali, viraram viciados num celular, né? Esquecem até dos filhos, esquecem das coisas que tem que fazer. Quando estão vendo uma coisa boa, ele tem controle de saber a hora certa para ver, a hora certa de trabalhar, de fazer o que tem que fazer. Mas os que estão viciados, eles ficam quase que 24 horas. Mas no celular, na internet, tem muitas coisas boas, para aprender. Mas quem ainda não amadureceu espiritualmente, vai só nas coisas negativas, pornografia, coisas erradas, coisas que não deviam estar no coração do homem nos dias de hoje, mas que infelizmente ainda está. Então, o mundo vem progredindo muito. Então, como a gente vê no que está acontecendo no momento, a gente fala, é o fim do mundo. Está tendo guerra. Infelizmente, nos dias de hoje, o ser humano ainda está fazendo guerra. Mas se a guerra aconteceu e ainda acontece, Deus sabe por quê. Então, essas pessoas que hoje estão na Ucrânia, devemos levar o nosso pensamento a Deus, pedir por elas, pelos que desencarnados, pedir pelo presidente da Rússia, porque se essas pessoas estão passando, o presidente fez guerra porque ele está com o coração endurecido, mas as pessoas que estão sendo essas vítimas hoje, não quer dizer que a pessoa que é inocente hoje foi inocente no passado. Não quer dizer que não merece hoje, que não estão colhendo o passado. Então, muitas pessoas dessas que estão passando pela guerra, que estão sofrendo, elas estão passando por uma provação. Talvez hoje elas não tenham feito a guerra, mas pode ter feito guerra lá há 1000 anos, tantos anos atrás. Então, quando nós estamos preparados espiritualmente e moralmente, nós pedimos para passar por aquele momento da prova. Então, quando estávamos desencarnados, aqueles que estão lá na guerra, com certeza já tinham previsto que haveria, né, pela espiritualidade, que haveria uma guerra em 1000, em 2000, em 45, 43, 20 e tantos. Eles sabiam que a possibilidade de haver uma guerra. Então, como eles tinham que passar por essa provação, eles pediram, não, então eu quero estar nesse país na qual vai acontecer essa guerra para me resgatar os meus débitos de vidas passadas. Assim, eles reencarnaram na Ucrânia e aqueles que estão em outros países também que estão com guerra reencarnaram no país que eles deviam reencarnar. Por isso que cada um está no lugar que deve estar. São vítimas? São inocentes? Todos nós cometemos muitos crimes e uma hora nós vamos ter que resgatar. Então, de uma certa forma, estamos resgatando, mas já estão passando pelas provas, eles, tanto nós, pelas provas que tivemos que passar. Como o Cristo falou, o escândalo é necessário, mas ai de quem por quem vem o escândalo. Então, aquele presidente está sendo muito cruel, atacando hospitais, habitações. Ele está sendo talvez mais cruel do que devia que ser. As pessoas. Quem tem que resgatar, encontra com aqueles que vão obrigá-los eles a resgatar. Então, a Ucrânia está resgatando, estão em contato com o Putin, que é aquele que vem fazer eles resgatar. Acho que deu para entender? Quando nós temos que passar por uma prova, a vida nos coloca no lugar certo e aqueles que vai nos forçar a passar por aquela prova. É o que o Putin está fazendo. Fazendo essa guerra, eles estão fazendo aquele povo. Todos aqueles que têm que passar por isso estão lá. Aqueles que não têm que passar, saíram. Mas já sentiram um pequeno gostinho
da guerra, aqueles que saíram. Então, eles já têm no coração deles o quanto é terrível a guerra, e quando reencarnarem de novo e alguém falarem com eles, ou nesta vida ou em outra vida de guerra, senão a guerra é terrível. Então, é através da dor que estamos aprendendo. Então, Put, talvez ele esteja tendo a última reencarnação dele na Terra, que era para ele melhorar como ser humano. Ele não melhorou. E se ele tivesse melhorado, se ele tivesse arrependido de todos os erros que ele fez, ele estaria dando um passo para o progresso espiritual dele, né? Mas com todo o histórico dele já de reencarnações passadas e dessa vida, do que ele andou fazendo, das atitudes, então quer dizer que ele ainda não aprendeu, ele tem muito que aprender. Então, com certeza, quando desencarnar, vai sair do planeta Terra e todos aqueles que junto com ele camuflaram para essa guerra. Se ele tivesse aprendido, não vou fazer guerra, então acontecia. Se ele tivesse aprendido, eu renuncio, eu não vou fazer guerra. Então, se a guerra estava prevista de acontecer, outro tomaria o lugar dele. Então, o que tem que acontecer, está acontecendo. Para quê? Para o progresso dos seres humanos. Às vezes o ser humano precisa aprender através de pancada, porque pelo amor, pelo conhecimento, eles não querem. Então, por que Deus permitiu? Porque tinha que ser assim. Que o ser humano é teimoso e ser assim ele vai aprendendo. Então, o ser humano vai progredindo espiritualmente. O que está acontecendo? Nosso planeta está de perna para o ar. Vulcão, chuva, terremoto, guerra, pandemia, olha só tudo acontecendo ao mesmo tempo. É para quê? Para forçar mais rapidamente o nosso progresso espiritual e moralmente, porque o ser humano está muito lento no progresso. A gente deixa tudo para amanhã, tudo para amanhã. Chegou uma hora, basta, está na hora do ser humano acordar, já dormimos demais, já está tarde para nós acordarmos. Até quando? Até quando vamos ficar dormindo? Então está na hora do ser humano acordar. Por isso está acontecendo tudo muito rapidamente. Estamos abandonados por Deus? Não. Deus permitiu que isso acontecesse? Foi porque o ser humano é que atraiu isso. Nós, seres humanos, é que atraímos. Então está acontecendo. Jesus está olhando por nós. Poderia estar essa guerra muito mais grave do que já está. Ela já poderia, nesse momento, estar muito mais grave, mas ainda não está, porque foi permitido acontecer, mas Jesus está no controle do nosso planeta, como ele tem controle de outros planetas, ele está no controle para que coisas mais sérias, como a bomba atômica, não venham acontecer. E se acontecer? A culpa é de Deus e de Jesus? Não. Jesus está com seu exército lá, gente. É muitos que estão lutando em favor do planeta Terra. Mas se a maioria do ser humano estiver pensando guerra, 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 destruição, 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 é o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, Jesus está fazendo tudo para amenizar. Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Isso é para acelerar o nosso progresso, para que a gente acorde e pense o que a gente está fazendo no nosso planeta, o que nós estamos fazendo da nossa vida, por que o planeta está do jeito que está, o que nós fizemos. Aí eu penso, hoje eu não fiz nada, eu sou da paz, mas fizemos lá no passado. Se nós nascemos no Brasil, foi por merecimento, que o Brasil vai ser muito protegido, está sendo muito protegido tudo isso. Isso não impede que nós recebemos também parte disso, né? Combustível aumentando, os alimentos aumentando, mas o Brasil também fez guerra, o Brasil fez a escravidão e Deus respeitou os nossos arbítrios quando fizemos guerra, quando escravizamos os nossos irmãos, assim como todo o planeta, todo mundo escravizou, todo mundo fez guerra. Então agora está na hora de cada um colher conforme o que plantou. Deus foi muito benevolente conosco, nos dando esse tempo todo para que nós pudéssemos aprender através do amor, da fraternidade, da caridade. E na nossa ignorância nós continuamos sendo teimosos, pensando só em nosso umbigo, esquecendo que todos nós somos irmãos. Então agora, quem desencarnou nas enxurradas estava passando por uma prova. E a família, quem sofreu, também está passando por uma prova para se fortalecer, ter fé na vida. A pessoa pode não ter fé em Deus, pode não acreditar em Jesus, mas deve-se ter fé na vida e acreditar que um ser maior rege tudo isso e que nós não estamos aqui por acaso, que Deus nos ama muito,
Por isso está tudo muito rápido. Para ver se a gente acorda, né? Tem seres humanos que só aprende através da pancada. Tem burro que só anda através do chicote. Assim somos nós, seres humanos. Já vamos teimosos demais há milhões de anos. Até quando vamos ter que apanhar para aprender? A vida está ensinando. Então, o mundo está evoluindo. Nosso planeta vai entrar na regeneração. Então, tudo está acontecendo muito rápido para ver se a gente entra na regeneração o mais rápido possível, para nosso planeta ser um mundo melhor. Porque se a guerra nuclear acontecer e envolver muitos outros países, nosso planeta Terra vai atrasar muito mais. Vai levar mais 900 anos ou 1000 anos a mais para que o ser humano entre na regeneração. Está programado para a Terra entrar na regeneração a partir de 2057, 50 e pouco por aí. Agora, se a terceira guerra acontecer, nós vamos estar dando muitos passos para trás. Vamos. Então, quem merecer vai sair desse planeta para um mundo melhor. E aqueles muitos atrasados que fizeram muita maldade, que teriam que talvez reencarnar em outro planeta, venham reencarnar de novo na Terra. Aí sim a Terra vai virar um inferno de novo. Porque ela está um inferno. Aí esse inferno vai piorar. Quantos milhões de crianças, espíritos de luzes, que não precisavam estar nascendo de novo, estão reencarnaram, estão reencarnando na Terra para fazer do nosso planeta melhor. Mas muitos ainda são crianças, são bebês, são adolescentes. Vocês pais que estão com um bebê aí no colo, quem sabe esse bebê não veio para fazer desse mundo um mundo melhor. Mas cabe de você a sua educação, de ensinar eles o amor, o respeito, a misericórdia, a piedade, de termos misericórdia dos nossos irmãos que estão sofrendo. O Putin, o presidente da Rússia, está cometendo um grande erro? Tá, mas quem de nós não cometeu? Quem de nós em vidas passadas não iniciamos uma guerra? Eu sei que eu já participei de guerra em Roma. Eu sei que como soldado romano eu me matei enfiando uma espada na minha barriga. Eu sei que eu já fui um general muito do mal, que pus um homem lá no tronco e mandei os outros dar chicoteada. Quantos de nós não fizemos isso? Muitos aprenderam, cometendo menos erros. Mas a maioria de nós foi cometendo muitos erros. Jesus foi o único ser aqui na Terra, que desde quando ele foi criado, o ser que nós conhecemos, que desde quando ele foi criado num mundo, num outro plano, que esse planeta já nem existe mais, muitos como eles, como Jesus, cresceu espiritualmente desde o primeiro instante que foi criado. Subiram reto, sem cometer um erro. Sem cometer um erro. Eles também foram criados simples e ignorantes como todos nós. Só que eles fizeram a escolha de crescer sem cometer nenhum erro. Só que nós, a maioria do nosso ser humano, escolhemos por cometer erros. Então, Jesus é o ser humano que veio na Terra, que a gente conheceu e que não cometeu um erro desde quando ele foi criado. E, infelizmente, as pessoas que não estudam, que não procuram ver o lado espiritual, que vê só o lado físico de histórias que contam, porque a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Foi passado por várias mãos. Um escreveu de um jeito, outro mudou aqui, outro mudou ali. Mas como Jesus falou, 1000 anos passará, mas as minhas palavras não passarão. Então o que Jesus ensinou jamais vai ser apagado. Mas, infelizmente, muitas religiões, muitas pessoas que levam ao pé da letra, há muita coisa que fala na igreja, na televisão, de religiosos, de coisa que eu vejo, que fala que Jesus matou, quando criança, matou o coleguinha, porque o coleguinha bateu nele, e que pela vontade dele ele matou aquela criança, e que a Virgem Maria foi lá e pediu ele para ressuscitar aquela criança. Eu não acredito nisso, porque Jesus se tornou bom desde o momento que ele foi criado. Então não existia malícia nele, não existe maldade, crueldade nenhuma. Eles falam que Jesus teve filho com Maria Madalena, que Jesus foi marido também da Maria, irmã de Marta. Eu não acredito nisso, porque Jesus era o ser mais evoluído que nós conhecemos e ele não tinha essas necessidades físicas, tanto que o alimento que ele comia não era da terra, não era. Ele não tinha necessidade de comer comida, de ficar bebendo vinho, de ficar bebendo coisa.
Ele transformou a água em vinho, mas ninguém fala que ele bebeu vinho. Ele transformou peixes em milhares de peixes, pães em milhares de pães, mas não fala que ele comeu. Então, eu prefiro seguir o que meu coração me diz. Pode falar, você está cega, você está tendo burra, você não está analisando. Estou analisando sim. Eu já estudei muita vida de Jesus, já li muito. E o que meu coração me diz é o que eu acredito. Mas, infelizmente, tem pessoas que lê e levam ao pé da letra. Que Jesus, quando as pessoas estavam lá no templo, vendendo as coisas no templo, que ele chegou, derrubou tudo, pegou o chicote e saiu chicoteando. Não. Jesus era bom, como é que ele ia dar um mau exemplo? Se ele era um exemplo de amor, de benevolência, de perdão, como é que ele ia fazer o contrário de tudo aquilo que ele ensinou? Ele não ia fazer isso. Mas tem gente que lê e leva ao pé da letra. Então, o que aconteceu naquele momento? Alguém que estava ali, quando Jesus usou o chicote, ele não usou o chicote, ele usou a palavra. Como ali tinha vários sacerdotes daquele tempo, a palavra foi como chicoteada naqueles homens, naqueles vendedores do templo, foram como chicote, porque ele falou a verdade das coisas de Deus. Ele falou a verdade que tocava a moral daqueles homens, que tocava o orgulho, o egoísmo daqueles homens. Então, eles se sentiram chicoteados. E alguém que estava ali vendo aquela situação interpretou do seu jeito. Jesus usou o chicote, bateu neles. Assim como alguém chega perto de nós e nos fala a verdade sobre nós, talvez aquela verdade que a gente não quer enxergar, alguém chega e fala, você é assim, assim, é assado. E às vezes a gente não queria enxergar essa verdade, aquilo dói em nós. É como se fosse chicoteada. Então Jesus é um espírito grandioso de luz e que está até hoje batalhando por toda a humanidade, para a humanidade evoluir. Ele está aí à frente com seu exército, com seus anjos, com seus santos, com os trabalhadores de luz, para que essa guerra não faça grande estrago, para que não haja bombas atômicas. Porque se a bomba atômica vier, aí sim a coisa vai pegar. Então, o progresso do mundo, muitos outros mundos passaram por essa mesma experiência que nós estamos passando. Marte teve guerra nuclear lá, outros planetas Terra, assim como tem mundos muito mais evoluídos, o ser humano não precisa mais do corpo para viver, mas continua evoluindo como seres humanos. Tem espíritos tão evoluídos que eles sim conhecem a profundeza, a grandeza de Deus e de Jesus. E tem outros que as pessoas estão aprendendo, assim como existem ainda muitos planetas de duras provas de expiação, planetas mais atrasados que é o nosso planeta Terra, que é como foi o nosso planeta Terra, como começou com os seres humanos das cavernas. Então, até quando? O mundo está aí para progredir, mas precisa que o ser humano faça a sua parte. Nós vamos querer que Deus, que Jesus, faça tudo por nós. Os espíritos de luz vêm aí, nos ensina, nos mostra o caminho. Os espíritos de luz nos mostram o caminho através do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Bíblia nos mostra o caminho. Quando a gente deixa que o Espírito fala a verdade, porque a palavra em si mata. Deixa o Espírito vivificar. Vamos ler através das entrelinhas o que Jesus ensinou. Jesus é por amor, ele não podia ensinar a violência. Quando ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, mas é a espada que corta o orgulho, o egoísmo. E essa espada que está sendo lançada sobre nós agora é a espada para cortar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ambição desenfreada. Então, essa espada que está vindo agora é da dor. Essa dor, pandemia, enchente, terremoto, vulcão, pandemia, guerra. Está sendo uma espada que foi permitido para nos libertar de nós mesmos, libertar dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, porque o nosso planeta Terra já era para ter evoluído muito mais rápido. Mas o ser humano está lento, está dormindo, está na ignorância, mas até quando? Era para estarmos mais evoluídos, estamos muito atrasados. A maioria dos seres humanos está muito atrasado. Se ainda está tendo uma grande intervenção de Jesus, é porque uma boa parte já evoluiu espiritualmente. Muita parte já evoluiu.
Muitos estão evoluindo, estão no caminho, mas muitos estão ainda aí, na guerra, na destruição, no ódio, no rancor, na bebida, na droga, na prostituição, colocando crianças para prostituir, colocando crianças para vender droga, para usar droga. Então, esses que estão fazendo isso, tem um planeta chamado Nibiru, que está passando na nossa atmosfera. Ele já está sendo visto. Chico Xavier há muitos anos falou desse planeta, que ele deu o nome de planeta Chupão. Esse planeta vai passar pela Terra, vai ficar entre a Terra e o Sol. Então, muita coisa vai acontecer no nosso planeta. Muitos vão desencarnar. Aqueles que são bons, que já aprenderam, vão ser levados para o plano de luz. E a maioria, aqueles que não aprenderam nada, que não vão aprender, que estão empurrando a vida com a barriga, que não quer crescer pelo menos moralmente, que não querem fazer o bem, que estão aí só pensando em si próprio, vão ser arrastados por esse planeta, fora do corpo, vão desencarnar, vão ser arrastados por esse planeta e vão ser levados para outros mundos muito atrasados. Assim como aconteceu com o outro planeta lá, como é que chama? Esqueci o nome dele, Capela. Em Capela aconteceu a mesma coisa que está acontecendo no planeta Terra. Aqueles que evoluíram, desencarnaram também, mas foram para mundos melhor. Como Capela estava numa época que tinha muita gente boa e poucos que eram do mal, mas muito mal mesmo, espíritos trevosos, quando passou um planeta por lá, os do mal foram atraídos por esse planeta, os do bem para o planeta de bem. E os do mal vieram cair aqui na Terra, quando o ser humano ainda estava, e muitos até antes, da idade da pedra. Aí começou a nossa evolução, né? Foi que assim também não foram abandonados. Muitos espíritos de luz vieram junto para ajudar aqueles que chegaram aqui no planeta Terra, vindo de Capela, a evoluir espiritualmente. Então, desde que nós existimos, Deus não nos abandonou. Desde a idade da caverna, Deus colocou espíritos mais iluminados, com mais conhecimento, junto de nós, para que nós pudéssemos evoluir. Nós estamos engatinhando, rastejando com a barriga no chão. Precisamos nos esforçar para engatinhar e ficar em pé para evoluirmos. Então, se o planeta Terra está do jeito que está, a culpa é só nossa. O que nós vamos fazer para mudar isso? Vamos cuidar das florestas, vamos cuidar dos animais, da natureza, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar de quem está à nossa volta. Vamos fazer uma faxina dentro de nossa mente, de nosso coração, tirar toda essa podridão, que embora a gente não sente, ela fede. Vamos jogar isso no lixo, fazer um buraco bem fundo e jogar tudo isso. Pronto, isso não faz mais parte de mim. Não quero mais isso para minha vida. Agora eu vou mudar. E vou mudar para valer. Vou estudar, vou procurar conhecimento, vou procurar compreender o que está além dessa vida. Vou procurar enxergar mais à frente, porque até agora eu só olhei para baixo para o meu umbigo. Eu quero enxergar mais à frente. Como que eu vou aprender? Onde que eu vou buscar? Dentro de si mesmo, porque Deus está dentro de cada um de nós. Temos que buscar dentro de nós, buscar o conhecimento através dos bons livros. Sermos caridosos, piedosos. Vamos orar mais. Vamos vigiar. Vamos trabalhar para a luz. Vamos trabalhar com Jesus. Vamos louvar a Deus. Quando nós estamos louvando a Deus, pedindo a paz para o planeta Terra, nós estamos irradiando energia de paz e de amor. Assim vamos estar nos juntando ao exército do Cristo. Ou queremos nos juntar ao exército das trevas. O exército das trevas é terrível. É o mal mais que nós não vemos, mas nós sentimos. E muitos vêm. Muitos vêm. E os médios, as pessoas mais sensíveis, médios como eu, como muitos que trabalham, somos atingidos muito por isso, porque a gente sente a guerra que está no plano espiritual. Nós precisamos orar mais e vigiar mais ainda para não sermos afetados por essa energia. Então, temos que rezar dobrado. E acabando aqui, eu vou rezar meu texto, vou louvar a Deus para mandar energia para o planeta, para mim, juntar ao exército de Cristo. Vou mandar reiki para o planeta Terra, mas cada um pode fazer conforme ele sabe.
Pode levar a mão para os céus e pedir: Senhor, que a vossa luz se estenda sobre toda a humanidade, para que haja paz em meu coração, para que haja paz no nosso planeta Terra. Tocai, Senhor, o coração de cada ser humano, que a paz e o amor ali reine, para que o amor seja maior, como ele é, muito maior do que a nossa ignorância, muito maior do que as trevas que existem em nós, muito maior do que a treva que existe no planeta. Brilha, Senhor, a vossa luz sobre todo ser humano, sobre toda a humanidade encarnada e desencarnada. Brilha, Senhor, a vossa luz em meu coração. Desperta minha mente, desperta minha alma para vós, Senhor. Eu quero servir, eu quero ser um lutador do bem. Esteja comigo, Senhor meu Deus. Que eu seja instrumento do vosso amor, que eu seja instrumento de vossa paz para melhorar dentro de mim, em volta de mim, para ajudar a melhorar o nosso planeta Terra. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Vamos plantar uma árvore, vamos plantar uma flor, vamos pôr plantas dentro de nossa casa, porque as plantas, ela energiza o ambiente da nossa casa, ela faz bem para a nossa alma. Vamos colocar flor dentro de casa. Vamos fazer do nosso coração um jardim de flores de caridade, de paciência, de tolerância, de amor, de perdão, de benevolência, de fraternidade. Esse é o nosso jardim. Ele já está dentro de nós, que são as virtudes de Deus. Basta cada um de nós tira os entulhos, tira o lixo e plante. Hoje, pelo menos por hoje, só por hoje eu vou ser mais tolerante, só por hoje eu vou ser mais calma, só por hoje eu vou ser mais paciente, só por hoje eu vou ser mais caridoso, só por hoje eu vou ser mais fraterno. E amanhã, com a bênção de Deus, eu vou ser melhor ainda, porque com certeza todos nós, hoje, somos melhores que há 100 anos atrás, que há 1000 anos atrás. Nós nascemos no Brasil. Nosso Brasil é um país abençoado. Vamos passar o que nós tivemos que passar devido a tudo que nós fizemos em vida passada aqui no Brasil. Guerra, escravidão. Mas o nosso Brasil é muito abençoado, está sendo muito protegido por Jesus, porque é o nosso Brasil que vai receber os nossos irmãos de outros continentes, da Europa, quando tudo estiver abaixo, porque muitos países vão ser, parte deles vão ser destruídos, muitos vão vir procurar asilo no nosso país. Nós vamos aprender com eles e eles vão aprender conosco, porque muito país ainda pensam muito só na matéria, no agora, não pensa na espiritualidade, não pensa no amanhã, não se preocupa o que vai acontecer com a minha alma quando eu morrer. Então isso eles vão aprender com a gente. E nós também vamos aprender com eles muita coisa de boa que eles têm. Com a inteligência que eles têm, nós vamos aprender muita coisa de boa, de bons com ele. Então, meus irmãos, vamos nos dar mãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Mesmo que sejamos ateus, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, vamos nos dar a mão. Que às vezes a pessoa é ateu, não acredita em Deus, não acredita em nada, mas pratica a caridade, pratica o amor, a benevolência. Às vezes, muitas vezes, muito mais daqueles que se dizem religiosos, católicos, evangélicos, cristãos, espíritas. Muitos deles praticam muito mais do que quem se diz religioso. Então, a religiosidade, que é a nossa ligação com o Criador, essa ligação, essa religiosidade, que é a nossa ligação com Deus, é mais importante do que tudo para a gente estar no caminho do bem, para a gente estar no caminho do amor. Queridos irmãos, mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo. Assim como muitos planetas evoluíram, como Capela evoluiu, o nosso planeta Terra também vai evoluir. Mas nós precisamos que cada um de nós fazemos a nossa parte. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração e deixar que a luz de Jesus faça morada em nossos corações, em nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo. Fiquem na paz e no amor de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelo vosso santo evangelho, que é a água viva vinda da fonte. Foi vós que veio para nós e nos deu esse ensinamento. Então vamos beber dessa água, que é o ensinamento que Jesus nos deu.
Vamos beber, vamos nos fartar dessa água e vamos dividir essa água com os nossos irmãos que quiserem beber da nossa água. E aqueles que não quiserem, vamos ofertar a si mesmo, vamos mostrar essa água abençoada para eles. Fiquem na paz de Deus, que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja. Amém, Jesus.